Olá pessoas, tudo bem? E aí, como tá a sua semana? Você tá aí assistindo relaxado aí no seu quarto, deitado na sua cama? Ou você tá sentado na frente do seu computador assistindo? Bom, não sei. Mas só sei que hoje eu vim falar de um filme que eu gosto muito. Se tem um filme que eu adoro é esse. Porque, cara, eu acho muito interessante como que é um filme que tem tantos detalhes interessantes pra gente analisar. É um filme, tantas camadas, tantas interpretações que eu acho muito legal, que é Garota Exemplar. Você já deve ter se deparado com o termo femme fatale, que é um termo para mulheres, personagens femininas do cinema que atacam as pessoas e reagem, especificamente contra homens. E essa mocinha aqui, a Anne Dunn, talvez ela seja um dos maiores símbolos disso. Garota Exemplar é um filme de 2014, dirigido pelo David Fincher, que foi tirado de um livro. Só que o vídeo não vai ter nada a ver com o livro, porque eu não li o livro, então eu só estou me baseando no filme mesmo. Acho que eu não preciso falar do livro. O filme é uma coisa à parte, ele já é muito bom, o livro também acho que é muito bom, mas enfim, dá pra falar do filme sem precisar contar com o livro. E eu acho que Garota Exemplar é uma história tão curiosa, mas tão curiosa, porque é um filme que simplesmente, cada vez que você assiste, dá pra você entender um pouco o lado de cada personagem e ao mesmo tempo você achar todo mundo um bosta, sabe? E é um filme que ele aborda um lado muito sensível nosso, que é a gente vê muitos casos de crimes em que homens torturam mulheres, fazem coisas com mulheres, mas quando na verdade é uma mulher que faz isso com um homem, será que a gente sabe reagir bem como sociedade a um caso desse? Então eu queria comentar sobre esse filme e falar sobre as várias camadas interessantes que ele tem para se analisar. E eu vou pegar os dois personagens desse filme, o Nick e a Anne, para falar sobre manipulação de narrativa, casamento e mentiras no geral. E é um filme que expõe várias farsas da nossa sociedade, de vários lados. Então vamos começar aqui vendo o Nick. O Nick Dunn, ele é apresentado desde o começo do filme que ele não entende a Anne, não se sabe o que se passa na cabeça dele, ele não gosta dela, ele é casado com ela, mas é desconfiado dela e sempre fala de uma maneira como se ela não gostasse dele. Quando a Anne desapareceu, ele não sabia nem sequer algum passatempo dela. E nem tinha certeza se ela tinha ou não amigos. E quando ele pergunta pra ele sobre o passatempo dela, ele chega até a comentar que ele é leitora, que ela é uma leitora voraz, de uma maneira performática, querendo, tipo, passar que ela era uma mulher culta e definindo ela a um rótulo, sem conhecer realmente a esposa dela de verdade, porque nenhuma pessoa que lê é só um leitor, ela é muito mais que isso, é uma pessoa, um ser humano complexo, com sentimentos, que tem camadas, e ele só tava falando dela como se ela fosse só isso, porque no fundo ele não entendia ela. Enfim, tô falando óbvio aqui, né? Nick também nem tenta entender ela, ele se conformou que ele estava casado com uma mulher que ele nem entendia direito, e inclusive ele chega até a se mudar de casa com ela, mas sem nem perguntar se ela queria fazer isso. E o casamento deles já estava desde o começo destinado ao fracasso, porque nas primeiras cenas que eles conversam, puta que pariu, nossa, que energia pesada, meu Deus do céu. Essas conversas deles no começo do filme, gente, que coisa esquisita. Ainda por cima, o Nick, ele tem uma característica que ele é muito falso e muito mentiroso. Quando ele e a Anne se conhecem, ele sai rotulando as pessoas no encontro, vai falando que faz isso, que faz aquilo. E teve uma coisa que eu achei muito curiosa no filme, é que ele pede ela em casamento na frente das pessoas. Tipo, como se ele estivesse querendo fazer uma demonstração de amor pra provar pros outros que ele ama ela. Mostrando o filme desde essas primeiras cenas que sempre foi um casamento de fachada, que nunca teve um amor verdadeiro e sincero vindo deles dois. O que mostra uma realidade do casamento que muitas pessoas, elas que têm essa visão do casamento, que a gente sabe muito bem que os Estados Unidos teve toda a questão do American of Life, nem lembro se o nome é assim, mas enfim, que os Estados Unidos têm toda essa questão com o casamento, tem essa idealização do casamento que é uma coisa perfeita, que resolve as vidas, e isso não é só dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente importa muita coisa dos Estados Unidos e esses são os exemplos dessa idealização toda do casamento. O Nick e a Anne, claramente eles só se casaram porque eles viam que isso poderia resolver a vida deles, porque eles tinham caído nessa propaganda americana de que o casamento ele é perfeito, que ele resolve vidas, quando não. Ele pode muitas vezes até piorar as coisas. E quando eles perceberam que o casamento estava dando errado, eles tentaram por muito tempo sustentar esse casamento de fachada, principalmente a Anne, mas já vamos explorar isso, espera um pouquinho. E o tanto que o Nick não gosta da Anne, mas está casado com ela por causa de um casamento de fachada, para manter a ilusão da perfeição, para ver de performance, de aparência. Quando ela desaparece, ele chama a polícia não porque ele tá realmente preocupado com ela, tanto é que ele assume, que ficou até aliviado que ela tinha desaparecido.
mas ele só chama a polícia porque é o que todo mundo faria. Ele é uma pessoa performática que vive de aparências, o Nick. E o Nick, ele é um cara muito desconcertado, ele não é uma ideal vítima de uma história, e por isso a polícia logo de cara já suspeita dele. E tem uma coisa bem curiosa que acontece no filme, que a Anne, ela doa o dinheiro dela e do Nick para os pais dela, sem consultar ele, e ele finge que não se importou, e finge que tá tudo bem, tá tudo certo. Inclusive foi aí que o casamento começou a desmoronar. Mas isso mostra muito uma falsidade, uma falta de sinceridade em casais, que como que tudo realmente é muito performático, né? Ele queria sustentar a imagem de bom marido, de que o casamento estava dando certo. Ele escondeu o fato de ter se incomodado, que ela deu o dinheiro deles para os pais, um dinheiro grande, sem ter consultado ele. Porém, ele acabou guardando uma mágoa forte dela. Ele não falou sobre isso com ela e acabou guardando o rancor dela, o que, convenhamos, é muito pior do que se tivesse acontecido uma discussão na hora. Porém, nesse filme não é só o Nick que é performático. A policial, por exemplo, ela nem tá se importando muito com o fato sumiço da Anne, e ela começa a se importar de verdade quando ela vê que ela é a Anne exemplar. Muito famosa por uma série de livros bem tóxicos que os pais dela escreveram. E daí sim que ela até coloca a Amy como desaparecida, que ela começa a realmente levar a sério o caso. E que nos últimos tempos acabou acontecendo uma grande discussão sobre pessoas performáticas. Esse filme traz uma reflexão interessante de que tudo na nossa sociedade é bem performático. E uma coisa que deixa isso bem claro é a irmã do Nick, quando ele acabou de dormir, quando a Anne já desapareceu, ele tem uma coletiva de imprensa pra ir, ele quer tomar banho, lavar a cara, só que ela diz que ele não pode fazer isso, porque ele tem que estar com a cara ele tem que estar com uma cara de uma pessoa que não dormiu porque se preocupou, para as pessoas ficarem do lado dele, mostrando como que muitos desses casos que ficam famosos são extremamente manipulados pra gente ter o lado de quem é vítima e quem é o monstro. Porque as pessoas sabem muito bem fazer isso, elas têm as instruções, elas sabem o que elas devem fazer para ser as vítimas, para serem e o que elas têm que fazer para serem os monstros, ou seja, elas não fazem isso. E a mídia sabe como se criar um monstro, então ela coloca isso. E a gente já vai vendo mais pra frente enquanto eu for comentando. E, nesse caso, a irmã do Nick sabia bem como criar uma vítima. E o que acontece na maioria dos casos, então, por isso, não dê tão palco pra coisas que as pessoas falam, até porque existe uma coisa chamada mentira e nada impede um ser humano de mentir. E o tanto que nesse filme tudo é sobre manipulação, performance, que o advogado do Nick, ele chega a falar que a história da Anne não é boa, é perfeita, querendo dizer que para você vencer um caso, você não precisa ter a verdade, você tem que ter uma boa história. Você não precisa ter uma moral limpa, uma moral intacta, você precisa saber contar uma boa história. Então, tentando tirar de lição alguma coisa disso, não leve a sério o que muitas pessoas falam em casos sérios. Na real, assim, eu acho que nosso papel é escutar quem é vítima, mas não dar uma moral 100% absoluta, até porque a pessoa pode estar muito bem mentindo. Eu acho que a gente tem que sim ouvir as pessoas, mas também não falar de tudo de uma maneira 100% absoluta, porque histórias podem estar sendo manipuladas, a gente pode estar caindo feito patinho agora, e alguma manipulação muito louca da mídia que a gente não tá sabendo. E, sabe, realmente tudo na nossa sociedade é uma manipulação. O casamento é uma manipulação, que não é essa coisa boa, que as pessoas pregam, e os próprios casais sabem pregar isso. Eles sabem como jogar o jogo, e a gente vê isso com o Nick, com a Anne. A mídia sabe muito bem criar heróis, criar vilões. Uma das partes que mais me irritou nesse filme é a que pra mim é a verdadeira vilã do filme, porque assim, a Anne, ela pode ser uma grande uma megera, mas ela não é vilã. Eu diria que ela tá mais pra uma anti-heroína. Agora, tem uma pessoa que me irritou nesse filme, foi a... Ai, nem sei o nome dela, a Sônia Abrão loira lá, da Atena de calcinha, como você quiser chamar. Porque, gente, que mulherzinha filha da puta. Essa mulher é tão nojenta, tão asquerosa, que assim... O Nick é feito pelo Ben Affleck. O Ben Affleck já é uma pessoa conhecida por ser um pouco antipática. E isso acaba deixando ele perfeito para esse papel, porque o filme ele faz isso, ele não inocenta a Anne, mas também a intenção do filme não é que você tenha dó do Nick, porque ele mostra que os dois eram errados no casamento. O Nick por ser um homem simulado, imprestável, e a Anne por ser uma grande psicopata maluca. Só que
Então é isso, sabe? O filme não inocenta nenhum lado e mostra que o Nick também não é tão bom. E um dos artifícios pra gente não ter dó do Nick é colocar o Ben Affleck pra fazer o Nick, que já é uma pessoa que... Só de você ver a cara dele, já parece um grande rabugento. E eu sinto que todo mundo, tirando ele, percebeu que só colocar ele no filme justamente para as pessoas não terem apreço pelo personagem. Mas essa mulher é tão escrota que fica taxando o Nick, moldando a narrativa pro Nick ser um grande sociopata, assassino de mulheres, que, nossa, você até consegue ter uma certa empatia pelo Nick, sabe? Até eu, tipo, durante o filme tive uma dificuldade de ter dó do Nick. Todas as vezes que eu vi o filme, eu fiquei com muita... Eu fiquei com muita antipatia pelo Nick, mas do tanto que essa mulher falava dele, eu consegui ter dó, ter empatia por ele, sabe? Sendo que essa mulher é uma nojenta, asquerosa, arrombada, sabe? É impressionante isso. Enfim, essa personagem me irritou pra caramba, mas ela é uma ótima representação, bem satírica, mas bem fiel aos jornalistas que a gente vê que manipulam notícias, manipulam casos pra tudo parecer mais verídico, no sentido, tipo, as histórias deles que eles querem montar parecerem mais verídicas, como no caso dela querendo vilanizar o Nick, pra que tudo parecesse que o Nick era um grande demônio, que ele era um assassino, ela tá achando um cara inocente assassino, mostrando que ela não tava nem aí pra verdade, só queria o dinheirinho dela, mostrando que o jornalismo, ele tá muito mais pra servir os valores deles do que passar a verdade. Eu vejo que esse vídeo, ele tem um pouco de relação com o vídeo de hack e também com o último vídeo que eu fiz sobre o Iluminado. Então, inclusive, dá até uma olhadinha neles, que eles estão muito bons. Principalmente o vídeo do Iluminado. O Nick, ele consegue ser tão terrível ao longo do filme que é mostrado que ele tem uma amante novinha, uma garota que acabou de sair da adolescência, que era aluna dele. Olha o nível do cara, realmente. Não é pra você ter dó dele. Anne é megera? Claro. Nick é santo? Nunca será. Ele tem uma amante que é muito mais nova do que ele, e que o filme mostra que o Nick é assim. Ele era um cara que por muito tempo fez uma performance de casamento perfeito, fingiu que tava tudo certo com a Anne, mas em algum momento ele se conformou que o casamento não tava dando certo e parou de fingir, enquanto a Anne continuou muito tempo fingindo, mas já iremos falar sobre isso. E uma prova disso é ele ter traído a Anne com uma garota mais novinha, com quem ele não precisava ter responsabilidade afetiva, que não ia exigir que ele tivesse algum compromisso com ela, sabe? Até porque ela não questionava, ela não exigia nada dele, sabe? Diferente de uma esposa que tá lá com você, que você tem que ter muita mais responsabilidade com ela, muito mais que uma amante. Enfim, eu tô falando que você tem que sair sendo escroto com ninguém, só porque, amante, esposa, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Se é uma coisa que eu peguei também, o Nick, ele sempre performou o marido perfeito, porque ele queria um casamento perfeito, o padrão que foi vendido, e ele nunca conseguiu isso, e ele estava desesperado por um casamento perfeito. Tanto é que quando tudo começou, ele, pelo menos isso é o que eu interpreto, não sei se o filme quis passar isso, mas eu que interpretei isso. Que tem um momento que a Anne chega a comentar com o Nick que ela acha ele um cara de mentiroso porque ele tem queixo de vilão. Então ele esconde o queixinho dele pra ele não parecer mais vilão. E o filme mostra que isso virou meio que um símbolo legal deles, tipo, quando ele fosse fazer alguma coisa de confiança pra ela ser mentira, ele ia esconder o queixo. E eu sinto que o filme quis passar isso, querendo dizer que ele, mesmo casado com a mulher, ele guardou um certo rancor das coisas que ela fala ali, foi guardando o ódio dela. Pelo menos eu sinto que isso que o filme quis passar, não sei, talvez eu esteja ficando louco. Mas, tipo, eu achei isso muito impressionante, sabe? Tipo, cara, ele não tava casado com ela, ele não namorava ainda com ela, e ainda assim, ele guardou o rancor dela ter falado isso pra ele. Ele foi guardando o ódio dela. Você me reflete um pouco sobre essa questão do casamento, misoginia também, por parte do Nick com a Anne. E, enfim, Garota Exemplar é muito bom, é muito interessante, esse filme tem muitas camadas e é um filme que mora no meu coração. Em um momento quando a Anne tá desaparecida e a irmã do Nick tá tentando ajudar ele, ela descobre que ele tem uma caixinha de coisas ruins que ele guarda no casamento dele com a Anne, que ela apelida de uma caixinha de ódio, o que mostra o problema de palavras não ditas em um casamento, a falta de conversa e o ressentimento guardado por um homem pela sua mulher. E no final das contas só resulta ódio, mágoa e tristeza e que não faz o casamento dar certo. Sei que os casamentos sempre esteve destinado a dar errado, mas o que ele se tornou, o que ele gerou no final das contas, foi extremamente extremo, sabe? Trocadilho aqui, enfim, ignorem. Quando é esse momento da caixinha de ódio, o Nick ele assume que odeia a Anne. E assim, eu falo aqui, parabéns, Nick, por você ter assumido que odeia a sua mulher. Você foi franco e sincero, mas
Por que então tu casastes com ela? Olha, eu sei que eu não tenho experiência com casamento nem nada, não tenho nem idade pra fazer isso, mas uma coisa eu penso. Eu acho que o casamento é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque essa pessoa é uma parceira pra você pro resto da vida, então você tem que tomar cuidado, ter certeza se você ama ou não essa pessoa, não cair num continho de fadas achando que tudo é perfeito e você fica tão desesperado pra isso que do nada encontrar uma pessoa que você nem conhece que no final das uma pessoa escrota muitas vezes. Até porque ele pegou uma psicopata, né? A gente viu isso. Então eu acho que tudo precisa de um tempo, precisa de um momento pra se pensar, nada pode ser feito com desespero. A gente tem que olhar de uma maneira franca que o casamento ele é pra ser algo bom, mas ele também não vai salvar a sua vida, sabe? Salva a vida é terapia, não você tá do lado de outra pessoa, sabe? Se você é uma pessoa que tem um mau estado e você casa, é até possível que você estrague tanto a sua vida quanto até a vida da outra pessoa que está casada com você. Então é bom sempre ter responsabilidade quando você vai ter uma decisão tão grande igual o casamento, sabe? E agora voltando no assunto de manipulação, falsidade, de narrativas montadas, é muito interessante ver isso que a amante do Nick, que quando a gente vê ela tendo as ações carnais com ele, ela está com roupas mais sexys, que mostram mais o corpo, e quando ela vai na TV comentar sobre o que aconteceu com a Anne, ela vai parecendo uma freira, sabe? Uma menina que estuda em colégio católico, sabe? Então o filme mostra como que até as roupas podem servir para manipular a gente e como a gente pode ser facilmente manipulado e cair em uma narrativa falsa. Então é bom sempre a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa. E a reflexão que o filme mostra é que nem tudo que aparece na TV é real, tanto na questão da vaca lá da Sônia Abrão loira, teve toda a questão dela ter falado esse tempo todo, feito muita gente acreditar que o Nick era um sociopata, assassino, que coisa que no final das contas ele não era, teve outra jornalista que se pagava de séria, fodona, que tinha uma grande moral nos Estados Unidos, que quando ela vai fazer uma entrevista com o Nick pra pagar de santo, o Nick consegue manipular perfeitamente ela, que era uma pessoa que tinha uma grande moral, o Nick manipula legal ela na TV, e ele sai como grande bonzinho da história e as pessoas começam a gostar dele. Mostrando que as pessoas facilmente caem nesse tipo de coisa e reforçando o óbvio, mas óbvio, muitas vezes precisa ser dito, não é porque tá na TV que é verdade. E eu acho tão genial como que o David Fincher usa nesse filme essa questão da manipulação, da narrativa, como que ele escancara várias mentiras que a gente acredita no nosso dia a dia nesse filme, tanto a questão do casamento, quanto a questão que a gente muitas vezes acredita que vê na TV. E eu acho que esse paralelo não pode ser usado só com TV, mas com internet, por exemplo. Quantas vezes a gente pegou raiva de alguém que a gente viu em algum Instagram de fofoca, por exemplo, que essa pessoa tinha feito algo horrível, às vezes nem tinha, sabe? Existem vários exemplos grandes de pessoas famosas que foram vítimas de, sei lá, a fulaninha de tal, a blogueirinha, foi vítima de alguma perseguição. Não tô falando que as pessoas não podem cancelar alguém. Se a pessoa fez bosta, tem mais é que ser cancelada mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco a favor da cultura do cancelamento. Eu acho que se a pessoa fez alguma coisa terrível, ela não. E foi uma coisa muito feia, ela não tem esse direito de perdão. Acho que ela tem que mais se lascar, cair no bueiro. Tem coisas que não são perdoáveis. Mas a gente. Com certeza todo mundo que tá aqui já caiu em alguma coisa que foi falada na internet, porque viu que influencer X tinha feito alguma coisa ruim no final das contas não tinha feito, ou tinha feito, mas aumentaram a coisa, tinham distorcido, sabe? Já vi vários, eu não vou citar, mas teve vários cancelamentos passando por aí, que você via, estavam aumentando coisa, estavam mentindo, e eu não preciso falar aqui, comentar aqui, vocês sabem, né? E que, tipo, essas páginas de fofoca, ou às vezes comentários das próprias pessoas na internet, de pessoas normais, eles influenciaram muito em queda de pessoas. Então imagina esse poder que a mídia tem, sabe? De um comentário da mídia conseguir acabar com a carreira de uma pessoa, acabar com a vida de uma pessoa que às vezes nem fez nada demais, sabe? É foda, é preocupante. E agora vamos chegar no final de Nick no filme. Por que raios Nick continuou com a Anne? Obviamente não foi porque ele se preocupava com o filho dele, mas sim muito porque ele tinha medo do que a mídia ia fazer com ele. E ele, no final das contas, cedeu ao joguinho do casamento falso, a tentativa de mostrar uma vida perfeita. E ele sabia que da maneira que a mídia era manipuladora e que narrativas falsas, se fossem bem contadas, elas poderiam se tornar verdadeiras, igual a famosa frase, uma mentira contada 1000 vezes ela se torna uma verdade. Nem sei se o ditado é esse, mas enfim. O Nick sabendo disso, e sabendo que querendo ou não as pessoas iam cair matando pau nele, por ele abandonar uma mulher vulnerável que tinha acabado de sofrer um abuso, ele provavelmente ia se lascar, ele voltou pra Amy. Ou seja, ele, por causa dessa manipulação da mídia,
ele vai ter que ficar a vida inteira dele ao lado de uma psicopata, sociopata, sei lá. Mas, enfim. Então aqui a gente pode ver muito bem um grande malefício dessa manipulação midiática e que no final das contas a gente acredita. O cara teve que ficar ao lado pra sempre, um cara que assim, poderia ter todos os defeitos do mundo. Mas, em comparação a Anne, gente, o Nick é um santo, vamos falar a verdade aqui. Ele teve que ficar do lado pra sempre de uma mulher louca, maluca, manipuladora, igual a Anne. Então a gente já vê um pouquinho os riscos disso. Mas agora vamos pra parte interessante da história que todo mundo aqui deve estar esperando. Vamos analisar a Anne. Quem ouve a história de Garota Exemplar, de primeira, pode achar que a Amy ela é uma grande maluca, loucona, misândrica, que odeia homens e que em partes está certo, mas quem vê de primeira essa história acha que a Amy é uma grande mulher empoderada que sai matando homens e que odeia casamento. Mas não, na verdade, por muito mais tempo que o Nick, ela foi a pessoa que teve fé no casamento e na idealização dele. Um detalhe interessante da primeira conversa do Amy e da Nick, e que já mostra um pouquinho de quem a Nick é que o Nick, ele comenta... Ele zomba de um cara falando que o cara sabia falar de Proust, e depois a gente vê ela conversando com um cara rico, falando que uma das coisas que ela gostava nele é que ele sabia muito bem falar de Proust. Sendo que ela tinha achado legal o Nick ter zoado de um cara que sabia falar de Proust. Mostrando que ela sempre foi muito performática e que ela sempre tentou fingir ser uma pessoa que ela não era pra agradar um cara e fazer um par perfeito com ele. Uma das coisas da vida da Amy que acabou sendo mais forte pra ela foi a questão de que os pais dela escreveram com o Dame Exemplar pra cagar com a cabeça dela. E uma teoria minha do porquê que a Amy sempre foi uma grande psicopata, até porque o filme chega a comentar que ela sempre foi maluca, até porque ela acusou um cara de assédio falsamente, é que talvez tudo isso que os pais dela fizeram com ela, que convenhamos foi uma grande crueldade, você fazer um negócio desse com a sua filha, você ficar fazendo ela ter essa autocomparação com ela mesma, talvez tenha criado essa loucura na Amy, inclusive deu o dom dela da performance. Porque a Amy, ela provavelmente tentou muito ser a Amy exemplar do livro, alguém que ela não era, tentou ser essa garota perfeita que ela não era. E isso acabou deixando ela ser muito boa no dom da performance. E quando ela viu o casamento dela com o Nick não tinha dado certo, tinha ido por água abaixo e que a performance dela não deu certo, ela se frustrou e se tornou uma grande maluca e dedicou tudo dela pra destruir a vida do Nick. Então, pra mim, os verdadeiros demônios do filme Garota Exemplar não é nem o Nick nem a Amy, e sim os pais da Amy. Amy, Anne, sei lá, não sei. Chame da forma que você quiser e que você acha melhor. E uma pergunta em Garota Exemplar que fica é: por que foi aquela história de que os 2 primeiros anos do casamento de Anne e Nick foram bons? E a resposta que fica é: eles sabiam muito bem fingir. Porém, o Nick parou, em certo momento, de fingir ser esse marido bom e a Anne continuou fingindo por muito tempo. Isso é porque a Anne ela é muito mais inteligente que o Nick. Por ela já ter nascido aprendendo a performar, com toda a questão da Anne exemplar, ela sacou o jogo da sociedade muito antes do Nick. E o Nick ele demorou pra perceber, no fundo ele já entendia no subconsciente dele, mas ele não tinha colocado isso bem na mente dele, que a sociedade ela é performática, que ela funciona de performance. Então a Amy por muito tempo tentou, na verdade, ser essa mulher perfeita do casamento. E a gente já vê que a Amy sempre quis ser essa Amy exemplar, porque a Amy sempre teve repulsa de mulheres obsessivas, ciumentas. Ela sempre quis ser o estereótipo de mulher perfeita, coisa que frustrou ela sentiu que ela não conseguiu, porque quando ela tentou ser isso, o casamento dela não deu certo. A Amy, mesmo tentando ser uma esposa perfeita, a Amy exemplar, ela se sentia rejeitada, indesejada, o que doeu muito pra ela. E até dói no filme a cena em que, pelo menos pra mim, ver a cena em que ela chega a comentar que ela sentia que o Nick queria... Eu não lembro como ela fala, eu acho que ela chega a falar que o Nick queria jogar ela fora. Não me lembro muito bem, mas assim, por mais que ele mente muita coisa no diário, eu sinto que ela falou isso do coração. E é pesado ver isso no filme, sabe? Tipo, enfim, é interessante como o filme reflete que muitos casamentos perfeitos que a gente vê são uma mentira e que o casamento pode não ser uma coisa muito boa, e muitas vezes o marido tá lá odiando a mulher e a gente achando que tá sendo uma coisa incrível e maravilhosa. Então a Amy, ela faz a vingança dela contra o Nick. Mas a questão aqui é: por que ela voltou pra ele mesmo, ela odiando ele? Por que ela quis voltar pra ele? A questão é que a Anne tem algumas respostas pra isso. A gente vê claramente que ela se afundou em um certo niilismo. Tipo, ela parou de dar importância. Ela perdeu tanta humanidade, ela se afundou em mágoa, se afundou em raiva e ódio por ele,
que ela acabou passando por cima de coisas que ela achava bom pra vida dela. Ela sabia que não se sentia feliz com ele e ainda assim ela decidiu voltar pra ele. E muito do que ela fez isso foi porque ela viu que o Nick estava sendo amado pelas pessoas, ela queria estar no domínio da narrativa. Como sempre, porque a Amy, como eu falei, ela é mais inteligente que o Nick. Ela sempre soube jogar esse jogo melhor do que ele. Uma das partes mais interessantes que eu quero exemplar, na minha opinião, é essa parte daqui, quando a Amy está no hospital contando sua história. A policial percebe que claramente, obviamente, a Amy está mentindo muita coisa. Porém, os policiais não dão ouvidos pra ela pelo fato da Amy ter tido toda a questão dela ter sido violentada, mostrando que realmente as pessoas estão cagando se é mentira ou verdade. O que ela se importa é se é uma história bem contada. Então a gente tem o famoso final, que a Amy e o Nick voltam juntos e os dois estão extremamente infelizes um com o outro. E acabou um final extremamente pessimista. Um final que a gente percebe como que a sociedade é extremamente mentirosa. O que, convenhamos, é muito legal e eu sou completamente a favor de filmes que não têm finais bons. Eu acho que quando isso é bem feito, é isso maravilhoso. Não sei se você já assistiu Garota Exemplar, mas assim, olha, se você tá assistindo esse vídeo aqui, já tendo assistido o filme, você vai ter uma experiência um pouco diferente de quem assistiu sem saber o plot. É uma coisa um pouco parecida com o Clube da Luta. O filme, ele continua bom, se você já assistiu sabendo do plot, mas você vai ter uma experiência diferente do que as pessoas que assistiram sem saber. O Garota Exemplar, eu assisti, eu já sabia de toda a questão que a Cameron é uma psicopata, só que eu não vou mentir, eu não imaginava que ela era tão insana do nível que o filme mostrou. Mas, enfim, se você sabe que ela é uma maluca, ainda assim recomendo o filme pra você assistir, que é um filme muito bom. E agora eu vou jogar aqui umas opiniões pessoais minhas. Eu não entendo porque que as pessoas têm uma mania de inocentar a Anne, colocando ela como uma personagem diva, incrível, maravilhosa. Tipo, eu entendo que o Nick não é santo, eu entendo que a Rosamund Pike arrasou nesse papel, foi incrível, maravilhosa, deu um show de interpretação, deu na minha opinião, uma das maiores interpretações da história do cinema, fez uma grande interpretação, eu entendo isso, ela foi ótima nesse papel, ela arrasou pra caramba, eu entendo isso, mas ainda assim, a gente tem que entender que o próprio filme não mostra ela como uma pessoa, um exemplo, olha o trocadilho, mas enfim. O próprio filme, ele mostra que o que ela faz é terrível, eu entendo que, tipo, é uma ótima vilã, não, já falei, eu não acho que ela seja vilã, mas ela é uma ótima personagem ruim. Ela é muito bem construída, muito bem feita. A Rosamund Pike fez uma puta atuação. Tipo, eu entendo até gostar da personagem. Eu gosto da personagem, mas muita gente endeusa ela como se ela fosse um grande exemplo. Sendo que ela é uma grande megere, sabe? Beleza que o Nick, ele é um otário, dissimulado, imprestável, mas tudo que ele fez no filme se torna uma coisinha besta comparado com o tanto que ela levou a vingança contra ele ao extremo, sabe? Então, eu entendo as pessoas gostarem do personagem, mas de usarem ela e acharem ela exemplo, gostarem das atitudes dela, eu já acho um pouco demais, assim. Porque ela fez tortura psicológica na cabeça do cara, o que é uma coisa bem pesada. Não só na cabeça dele, a irmã do Nick também sofreu muito com tudo isso que aconteceu. Mas vamos falar a verdade também. A questão é que as pessoas gostam de ver mulheres loucas no cinema. Eu acho que isso vem de um padrão, porque por muito tempo o cinema colocou mulheres muito idealizadas para homens. Eu não sou mulher, eu não sei muito bem como é essa parada. Eu tô falando por uma perspectiva mais masculina, mas muitas mulheres eu acho que se sentiam mal se vendo representadas sempre por um olhar muito masculino em filmes, sempre idealizadas, muito perfeitas em filmes anos 50, anos 60, sabe? E principalmente filmes de romance, comédias românticas antigas, e quando vem mulheres mais atacadas, loucas, que fazem planos contra homens, que são mais inteligentes, elas gostam, sabe? Tipo, as pessoas costumam endeusar mulheres doidas, mulheres maldosas do cinema, quero dizer. Mulheres doidas do cinema, mulheres inteligentes que roubam bancos, são malucas, vivem em liberdade, que fazem tudo, que matam homem, assim, uma coisa meio Thelma e Louise vibes, assim, sabe? Enfim, né, mas eu tô falando óbvio aqui, mas vou reforçar, né? Mulheres loucas só são legais no cinema, porque, meu amigo, você conviver com uma pessoa, assim, maluca na vida real é babado. Mas eu acho que isso dá uma graça em Garota Exemplar, essa questão de que o Nick, ele mesmo tendo sido babaca com a Anne, o que ela fez com ele foi muito extremo. E eu acho que isso dá uma graça no filme. Tipo, tudo que ela fez com ele foi tão desproporcional, e isso acho que acaba até tornando o filme um pouco melhor, sabe, mais interessante. Enfim, eu acho que eu já falei tudo sobre mídia, jornalismo, performance. Como tá na moda falar mal de performance, eu vim aqui explicar como que você pode aprender a performar com um Garota Exemplar, pra você ser uma pessoa odiada. Mas enfim, eu acho que já falei tudo que eu tinha que falar aqui.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se eu recomendo Garota Exemplar? Bom, óbvio, eu recomendo. Esse filme é maravilhoso. Eu sei, você vai ter, tá? Um monte de spoiler, mas ainda assim, eu garanto, vai ser uma experiência legal. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo, porque deu trabalho pra fazer ele. Deixe seu comentário. Escreve alguma coisinha legal, uma coisinha bobinha. Pra dar um engajamento, sabe? Eu não sei se o vídeo ficou bom ou ruim, mas eu garanto que eu fiz ele com muito carinho. E que eu espero que tenha ficado legal. Enfim, mas então é isso. Tchau, gente. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. E a gente se vê qualquer outro dia desse. Até logo!